Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC. É claro que a gente tinha que estar aqui após o começo da 63ª temporada da Bundesliga. O campeonato alemão começou na última sexta-feira e nós, nesse episódio, vamos trazer as principais informações dos últimos dias, destacando, claro, esses 9 jogos da primeira rodada do campeonato. E para me ajudar nessa missão, eu tenho ao meu lado virtualmente o meu xará, Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrute. Claro, Xará. Estou muito bem aqui no Rio. A gente teve um final de semana de futebol alemão muito bacana, né? Com as duas divisões de volta, depois de uma semana de Copa da Alemanha. A gente teve coisas na Bundesliga nessa rodada de abertura muito interessantes, outras que preocupam, mas a gente vai destacar aqui tudo bonitinho, aqui no Chucrute, e a gente está muito empolgado, né, para essa temporada aí que, apesar de velhos hábitos, como por exemplo o Bayern golear na rodada de abertura, a gente ainda tem muita coisa interessante para discutir. Exato, exato. E legal que a gente tem a Bundesliga começando e aqui no Brasil são diversas as opções para a gente acompanhar o campeonato, a gente acompanhar as partidas do futebol alemão como um todo. A gente tem Casé TV, o canal Gold, o Sportnet, o antigo Nosso Futebol, a X Sports, que é uma nova emissora que disponibiliza o campeonato alemão na TV aberta, ampliando ainda mais o público que pode alcançar, que pode ter acesso ao futebol alemão. Além do OneFootball, que você pode assinar no esquema pay-per-view. Você pode pegar o jogo avulso por R$10,90, pegar todos os jogos de um mesmo clube na Bundesliga por R$149,90, ou então você adquire o pacote completo, ter acesso a todos os jogos do campeonato por R$179,90. Enfim, são várias as opções para quem curte, para quem acompanha o futebol alemão. O público brasileiro está bem servido nesse sentido, podendo acompanhar por internet, TV aberta, TV fechada, YouTube, enfim. A gente que escolhe a opção que prefere acompanhar. E agora, focando nos nossos assuntos desse episódio, Xará, vamos começar por uma das grandes atuações dessa primeira rodada do campeonato alemão, com a goleada do Eintracht Frankfurt por 4-1 diante do Werder Bremen. Destaque nessa partida para os novatos, para os jovens garotos do Eintracht Frankfurt, Can Uzun e Jean-Matteo Barroia, que se destacaram, acabaram com o jogo. O meia turco de 19 anos fez um golaço para abrir o placar e deu 2 assistências. O atacante francês de 20 anos marcou outros 2 gols. E é incrível, né, Xará, como o Eintracht consegue renovar o seu ataque com peças de qualidade a cada janela de transferências. Luka Jovic, Sebastian Haller, André Silva, Randal Colomouani, Omar Marmoush, Hugo Ekitike, todos eles foram vendidos pelo clube desde o meio de 2019 e somados eles renderam 400 milhões de euros nessas negociações, uma média aí de 66 milhões de euros por jogador. Acho que nenhum outro clube no mundo deve chegar perto desses números. E pegando um recorte mais recente, Xará, o Dino Topmöller perdeu um atacante de primeira linha em cada uma das últimas 3 janelas de transferências. Primeiro saiu o Colomouani, depois o Marmoush, agora mais recentemente o Ekitike, e a equipe vai encontrando formas de se reinventar no ataque. Com certeza, né? E eu acho que também vai muito da parte de scout, de escotismo, né? E também da própria liberdade que o plantel tem para você modificar e deixar um time muito fluido e muito móvel, assim, né? Você viu na temporada passada o Frankfurt com muitos jogadores rompedores, ou seja, que gostam de fazer aquele movimento de facão, de atacar o espaço, de ter uma força e um vigor muito grande, como o Ekitike, né, e o Marmoush, como a gente menciona. E você tentou repor eles com o Elis Varry, que entrou no segundo tempo, e até chegou a marcar um gol. Mas também você tem uma outra opção, que é o Jonathan Burkhardt, que é um jogador que começou a carreira lá no Mainz como apenas um exímio rompedor também, mas hoje é um atacante muito mais completo, é um cara que dá a opção para você estar mais próximo, ser mais associativo, você construir tabelas, construir jogadas organizadas.
a partir dos movimentos de apoio dele. Então, é um time que tem uma noção, sabe, um jeito de recrutar jogadores que eu acho muito único e muito especial dentro da própria Alemanha. Poucos clubes, talvez até no mundo, você consiga ter essa sagacidade, esse poder de recrutamento como o Frankfurt tem. Você começou a sua fala dizendo sobre o Baoyá e o Dzum. Eu acho que são jogadores nessa temporada que a gente tem que ficar muito de olho, porque eles têm um elemento lúdico, né? Eles têm o drible, o improviso no espaço curto para trocar de direção, para ganhar jogadas no 1 para 1, para ter força nas conduções, para empurrar o time adversário para trás. E foi isso que a gente viu no jogo contra o Bremen nesse final de semana. O Bremen ficou completamente perdido com o bloco alto da equipe do Dino Topmoller. Diversas vezes o Marco Friedel e o Mil Backhaus não tinham opções para sair jogando curto, e isso forçou muito erro na saída de bola. E com o Frankfurt recuperando as bolas nas zonas mais altas do campo, né, mais próximos ao gol adversário, sem muito campo para correr, foi só empilhando chances de gol, até marcar primeiramente com o próprio Zoom, depois depois o Barroyá, e também o Doan fez um grande jogo. Enfim, depois eu posso até complementar um pouco mais falando sobre ele, que também eu acho que é outro ponto que eu vi de destaque Uhum. nessa atuação inicial do Frankfurt. O 2-0 e o 3-0 foram originados diretamente de bolas recuperadas lá no campo de ataque, já bem perto da área do Werder Bremen, refletindo exatamente isso que você comentou, Xará, sobre a marcação alta, a marcação adiantada da equipe comandada pelo Dino Topmoller. O Tianuzum fez um dos gols, como eu falei, o Barroyá fez outros gols e o Ansgar Knauf fez o quarto da equipe do Eintracht Frankfurt nessa goleada por 4-1. O Indima fez o gol do Werder Bremen na partida. Bremen, que como a gente já comentou na semana passada, vive um momento bem complicado, já foi derrotado na Copa da Alemanha, foi eliminado na primeira rodada contra o Arminia Bielefeld e agora estreia sendo derrotado pela equipe do Eintracht Frankfurt na Bundesliga. E eu, assim como você, Xará, tô curioso para ver os casos de Jonathan Burkhardt e Ritsu Doan, porque muitos desses atacantes que a gente viu brilhar no Eintracht Frankfurt recentemente vieram de outras ligas, precisaram de algum tempo até se adaptarem e empilharem gols nas metas adversárias. Quero ver como vai ser no caso do Burkhardt, que é um artilheiro mais nato, né? E o Ritsu Doan, que é tem um estilo mais driblador de construção de jogadas. Eles vieram de concorrentes na Bundesliga e, em tese, já estão mais adaptados ao campeonato. Vamos ver como vai ser a evolução deles dentro dessa equipe do Dino Topmoller. Com certeza, né? Eu queria só fechar mesmo sobre o Doan, falando que o papel dele no jogo também foi fundamental, né? Principalmente no lado direito, junto do Rasmus Christensen, que fez uma grande apresentação, é, no mesmo estilo do próprio Barroyá e do próprio Dzun, que é pressionando, recuperando a bola, trocando de direção, driblando em cima do Félix Agu e até colocando o Burkhardt mais no jogo, nos momentos que o camisa 9 baixava para receber a bola. Então, foi uma apresentação, uma estreia muito interessante do jogador japonês aí, que tem tudo para brilhar nessa temporada. As atuações coletivas de Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique foram provavelmente as melhores da rodada, mas o jogo mais emocionante aconteceu lá no norte da Alemanha, lá no Millantor, em Hamburgo, que teve um final de partida, um final de duelo maluco. O Borussia Dortmund vencia por 3-1 até perto dos 40 minutos do segundo tempo, parecia ter a vitória encaminhada, e aí o garoto Filippo Mané foi expulso ao cometer um pênalti, e o Sampaoli, na raça, buscou o empate. Sampaoli conquistando um ponto importantíssimo e um ponto muito valioso diante das circunstâncias, e acho que vale a gente mencionar, Xará, apesar dos 3 gols sofridos, a defesa do São Paulo, tudo bem, sofreu em contra-ataques, em algumas bolas longas, foi vazada 3 vezes, mas podemos valorizar o trabalho defensivo dessa equipe comandada pelo Alexander Blessin, que conseguiu travar os avanços e a articulação de jogada do Borussia Dortmund por boa parte do tempo. E essa é uma marca do São Paulo desde a temporada passada. O São Paulo, vamos lembrar de um número impressionante, teve a segunda defesa menos vazada da última Bundesliga, o que é um feito incrível para um time que brigou contra o rebaixamento.
e agora tudo bem. Sofreu 3 gols, essa média de gols vai subir um pouquinho, mas acho que o São Paulo tem muito a comemorar nesse empate, inclusive pelo fato de travar o Borussia Dortmund, de travar o ataque do Borussia Dortmund por longos períodos. Com certeza, né? Eu acho que o jogo seguinte, no próximo semana, na sexta-feira, o derby de Hamburgo, acho que é um jogo que o São Paulo pode fechar a 0, né? Pode sair com clean sheet. E você começou destacando o teu comentário muito bem, né? O time que manteve muitas bases defensivas da temporada passada, né? Marcando um time, uma zona mais média do campo, sempre forçando o seu adversário a jogar mais pelos lados e usando a força física e a velocidade dos seus jogadores mais físicos para criar chances de gol, né? Antes de sair o primeiro gol do Dortmund, a gente lembra que o Rontonji, o atacante camisa 28 do São Paulo, perdão, 27, recebeu uma bola na profundidade e fez o Kobel fazer uma grande defesa. E depois, aí sim, um tempão que o Dortmund achou o gol, quase no final do primeiro tempo. E foi mais um jogo pífio do Borussia, né? No geral, foi apenas o ADM, eu acho que é digno de nota, porque foi o que fez a organização ofensiva travada do Dortmund funcionar. E o São Paulo, e voltando ao São Paulo, eu acredito que é um time que pode ter ainda muita dificuldade, muito por conta da reformulação do elenco. Pouquíssimos nomes terminaram da temporada passada para cá, ficaram apenas o Afolayan e o Zinani. E com esse time completamente novo no setor, o time ainda precisa de um tempo. O Rontondi e o Pereira Lage são certos upgrades em relação ao Jojo Eggestein e o Morgan Guilavogui, que apesar de ter feito bastante gols e bastante relevante na temporada passada, não era um jogador tecnicamente tão interessante. O Fujita no meio-campo parece ser uma alternativa interessante ao Jack Ryan, que ainda está se recuperando de lesão, e o jogo de sábado provou isso, principalmente no primeiro tempo. Eu acredito também que nas alas o time tinha no Philipp Troy e nos Aliakas 2 alas de características muito semelhantes no momento ofensivo, que eram alas de profundidade, de ataque ao espaço, de força física, chegada à linha de fundo. E nesse ano é um pouco diferente. O Luiz Opp, que veio do Arminia Bielefeld, não é um ala de tanto ataque à profundidade, é um ala um pouco mais construtor, até pela base que ele teve no Arminia, onde os laterais eram muito ativos na construção da jogada. E no São Paulo não, alguns já têm outra função, principalmente de chegar à linha de fundo. Como, por exemplo, a gente viu no momento do empate do São Paulo, que os Aliacas era uma peça fundamental para você forçar a última linha do Dortmund a ficar ainda mais para trás. E com os cruzamentos dele, conseguiu chegar até o pênalti do Chesay, em cima do Chesay, cometido pelo Mané, e também a origem do cruzamento que resultou no gol de empate do Eric Smith. Então, é isso aí que o São Paulo eu acho que teve de positivo e que tem aí de perspectiva para a temporada. O Andreas Runtondi, que você já mencionou, foi contratado junto ao Burnley. Ele vem com um papel de aproveitar melhor as chances que são criadas pelo São Paulo no ataque. Esse, sim, foi um grande problema da equipe ao longo da última temporada. Nesse jogo, você destacou bem. A primeira grande oportunidade da partida foi do São Paulo, ele caiu nos pés do Runtondi e ele acabou parando no Gregor Kobel. Depois, ele acabou compensando, de certa forma, esse erro, marcando o segundo gol, o primeiro gol da equipe, gol que estava empatando o placar em 1-1 naquele momento, e ele chega com essa responsabilidade grande porque o São Paulo era uma equipe na última temporada que criava poucas oportunidades de gol e quando criava, desperdiçava muito. Perdia muitas grandes chances de gol, a equipe do Alexander Blessin, e por conta disso a equipe acabou brigando lá embaixo na tabela. Foram só 28 gols marcados em 34 rodadas disputadas, por isso que mesmo com a defesa sólida e eficiente, que a gente viu nesse jogo contra o Borussia Dortmund, marcando bem quando estava ali em bloco médio, bloco baixo, por isso que o São Paulo, apesar dessa defesa, não conseguiu almejar objetivos mais altos, por isso que brigou até o final contra o rebaixamento. Vamos ver se o Rotondi consegue compensar, consegue melhorar esse aproveitamento do São Paulo nas finalizações para que a equipe tenha uma temporada mais tranquila. Nesse jogo, Xará, no Millern-Tor, a reação do São Paulo e o colapso do Borussia Dortmund andam de mãos dadas,
Mas aqui a gente pode olhar de forma separada para cada uma dessas situações. Já falamos um pouquinho do São Paulo, agora, no caso do Borussia Dortmund, a preocupação que o Niko Kovac deve ter é grande porque o time passa longos períodos dentro das partidas sem oferecer real perigo ao adversário, trocando passes de um lado para o outro, longe da meta adversária, e muitas vezes quem consegue tirar o Dortmund dessa monotonia é o Guirassy, autor do primeiro gol contra o São Paulo e também do passe que gerou o pênalti, ou o ADM que você já mencionou, que foi inclusive o cara que sofreu o pênalti que poderia resultar no 2-0. Só que até agora é pouco que o Borussia Dortmund vem demonstrando, em termos ofensivos principalmente, mesmo com algumas peças que a gente sabe que tem qualidade lá na frente. Sim, sim, e eu assim, eu fico preocupado vendo porque a janela de transferências não tem sido muito boa, embora hoje chegou 3 nomes. Acabou-se os problemas, vamos resolver todos. Com, com as novas contratações do Chukwuemeka, Fábio Silva e teve um zagueiro também desembarcando O hoje em Dortmund. Anselminho. Isso, Anselmino, obrigado. Mas eu acho que o Kovac não é o homem que vai resolver esse problema, né? Eu acho que o Kovac é um treinador que a gente já viu já de outros carnavais, que pode ser realmente isso aí, é o time que apresenta dificuldade de iniciar a jogada, o time iniciar a jogada até o time finalizar. Vai rodar, vai rodar, vai rodar, o time vai circular a bola devagar, e aí vai depender do zagueiro arrumar um lançamento para o ala, para o jogador da força e da potência física arrumar alguma coisa. Foi o que a gente tem visto aí, ó, há muito tempo. E eu não acho que ele seja o homem que vai resolver o problema, né? Mas eu acho que o mais preocupante também, no momento, é o momento institucional que o Borussia Dortmund passa, né? O Dortmund vai passar por eleições no dia 23 de novembro. Nessa semana que se concluiu no sábado, a gente teve a decisão do Reinhold Luno, que é o atual presidente do clube, que não vai disputar mais as eleições, disputar com Watzke, que todos sabem bem quem é, e que até agora, vai ganhar a eleição por aclamação, porque não tem outro concorrente. E essas eleições também é cercado um pouco de polêmica, porque o formato da eleição presidencial do Dortmund foi modificado. Ele teria votações presenciais apenas, ou seja, apenas os sócios que fossem até a Westfalenhalle poderiam votar, e agora será de forma híbrida. Então, isso faz com que todas as pessoas que são sócias do clube consigam votar, e isso dá uma certa vantagem ao Hans-Joachim Watzke, segundo a imprensa local. Então, o rosto e o fracasso do Borussia Dortmund esportivo nos últimos anos tem tudo para assumir a gestão esportiva do clube e dar confiança ao que tem sido feito nos processos hoje. Então, é muito difícil aí o futuro do Dortmund, que se avizinha aí, com muitos problemas extracampo. A gestão de Lars Ricken e Sebastian Kehl acha que está tudo bem. Você empatar com o São Paulo, o elenco é suficiente. Então, é isso. Acho que o plano projeto quarto lugar 2025-26. Lá vamos nós. É isso aí que tem sido construído. E considerando o que a gente viu na temporada passada, principalmente na primeira metade, olha, o quarto lugar já foi algo que o Borussia Dortmund conquistou com muito sofrimento na última temporada. Se bobear ainda mais, é capaz da posição na tabela ser ainda mais baixa. Agora, você falou de problemas extracampo e quando o momento é ruim, esses problemas parece que se espalham de uma maneira impressionante, né? Porque já durante o jogo, logo após a partida contra o São Paulo, houve uma tensão entre o Sebastian Kehl, diretor esportivo do Borussia Dortmund, com o pai do Jobe Bellingham, jogador que foi contratado pelo Borussia Dortmund no meio desse ano, que foi titular nesse jogo contra o São Paulo, acabou sendo substituído no intervalo, e o pai dele foi cobrar o diretor do Borussia Dortmund numa área ali do Milanton, que segundo as regras internas ali do Borussia Dortmund, não deveria ser frequentada por familiares, pessoas próximas aos jogadores, apenas pelos próprios atletas, além de diretoria e comissão técnica. Os dois, pelo que foi relatado pela imprensa alemã, tiveram uma discussão bem acalorada,
já é um começo de temporada também muito acalorado e no sentido negativo lá em Dortmund. Você comentou sobre os movimentos de mercado, né, Xará, do Borussia Dortmund, e eles são necessários nesse momento, especialmente com os desfalques defensivos que o Niko Kovac vem enfrentando, né? Schlotterbeck e Zulli estão lesionados e por conta disso mesmo que a equipe está precisando fazer algumas adaptações, trazendo até mesmo o Ben Sebaini para formar o trio de zagueiros. Ele até tem experiência na seleção da Argélia, mas não é exatamente a posição mais natural dele. E também por conta dessas lesões, o Philippe Mané, de 20 anos, precisou fazer a estreia dele na Bundesliga como titular nesse final de semana. E foi justamente ele quem foi expulso na reta final da partida, dando início à grande reação do São Paulo. Então é uma via de duas mãos. Enquanto a gente teve uma grande reação da equipe de Hamburgo buscando um ponto que parecia extremamente improvável ali aos 40 minutos do segundo tempo, o Borussia Dortmund protagoniza esse capítulo de frustração. Aliás, mais um capítulo de frustração, porque parece que temporada após temporada a gente vê o clube, a gente vê o time deixando pelo caminho pontos que pareciam fáceis, deixando vitórias ou empates escaparem de uma maneira que até mesmo os próprios torcedores ficam frustrados. Então vamos passar rapidamente aqui pelos outros jogos que tivemos na rodada. O campeonato alemão, a Bundesliga, foi aberta na sexta-feira na Allianz Arena com uma goleada impressionante do Bayern de Munique, 6-0 diante do Leipzig. Assim, sem uma atuação dominante do Bayern de Munique, com os seus jogadores ofensivos brilhando, o Harry Kane marcando um hat-trick. Tivemos já no sábado Heidenheim 1, Wolfsburg 3. O brasileiro Léo Cienza foi quem balançou as redes pelo Heidenheim numa bela cobrança de falta. Também tivemos Union Berlin 2, Stuttgart 1, com atuações decisivas de Frederic Honoff e de Elias Ansa. O goleiro fez ótimas defesas para impedir que o gol do Stuttgart saísse mais cedo. E o atacante, estreando no Union Berlin, fez 2 gols em lindas finalizações. Também no sábado tivemos a derrota do Bayer Leverkusen diante do Hoffenheim, reformulação da equipe do Leverkusen, que a gente vai destacar em breve aqui no Chucrute FC, começando de uma maneira bem complicada nessa temporada. Também tivemos estreia de Sandro Wagner como treinador na Bundesliga, comandando o Augsburg, que venceu o Freiburg fora de casa por 3-1. E aí já no domingo, Colônia venceu o Mainz por 1-0 em seu retorno à Bundesliga, e tivemos uma cena curiosa nesse jogo porque o treinador do Colônia, o Lukas Kwasniok, protagonizou a imagem da partida usando a camisa de jogo do Colônia ali na linha lateral. Ele parecia um jogador a mais do Colônia ali dentro de campo. Claro, ele estava usando um modelo diferente, o Colônia estava jogando de preto, o Lukas Kwasniok estava usando a camisa principal em branco e vermelho, por isso ele não era confundido pelos árbitros, mas não deixa de chamar a atenção. E fechando a rodada, tivemos um empate entre Borussia Mönchengladbach e Hamburgo, empate em 0-0. O último jogo do Hamburgo na Bundesliga, que marcou o rebaixamento da equipe em 2018, havia sido justamente contra o Gladbach, e agora houve esse reencontro sem gols. Xará, depois de passar pela Bundesliga, o que você me diz sobre a segunda divisão, sobre a Zweite Bundesliga, que agora só tem uma equipe com 100% de aproveitamento? Essa equipe é o Hannover 96. Excelente gancho para mim começar o assunto. A gente teve nesse final de semana a queda dos 100% do Arminia Bielefeld, do Karlsruhe, não, perdão, e do Darmstadt, que empatou sem gols contra o Hertha Berlim, e o Bielefeld, que acabou sendo derrotado pelo Dinamo Dresden. E eu começo falando exatamente sobre essa derrota. Foi um jogo extremamente estranho do Bielefeld. O time cometeu muitos erros assim na saída de bola, teve muita dificuldade para jogar. E com isso o Dresden acabou se aproveitando da sua estratégia, que era deixar uma equipe alternando um bloco de marcação alto, quase que às vezes subia um pouco mais, e causou muito desconforto para os jogadores Schneider, Grossa, Handwerker e o Lanet, que foi o protagonista negativo do jogo e positivo ao mesmo tempo, porque depois de sair da desvantagem do placar,
ele acabou fazendo a assistência para o gol de empate do Bielefeld, e no minuto 29 do segundo tempo ele foi expulso, e o que ajudou bastante ao Dresden a virar o jogo. Mas retornando um pouco ao raciocínio, foi através de um erro na saída de bola que o Dresden abriu o placar com o Niklas Hauptmann, que voltava de lesão à equipe titular depois de algum tempo. Um gol bem emocionante aí por parte do Dresden. E o gol da vitória, que foi simplesmente uma bicicleta que o Luca Herrmann acertou aos 11 minutos de acréscimos da partida em Bielefeld. Uma verdadeira explosão aconteceu no Alm, lá no lado amarelo das arquibancadas do estádio. Foi muito bacana ver esse jogo do Dresden. Já o Hannover, que você citou que é o novo líder, foi um jogo também um pouco incomum do time do Hannover. É a primeira vez nessa pequena era Christian Titz que o time foi de fato colocado nas cordas, né? O Magdeburg foi para cima, mas assim, a gente viu o destaque que mesmo nessas circunstâncias o time do Hannover foi efetivo e ganhou o jogo. O Atati Matsuda, que é o ala, ele fez um lindo gol depois de uma boa jogada do Mustafa Bundu e do Noel Azeko, que são dois bons destaques desse time nesse começo de temporada. O segundo gol me deixou um pouco triste, porque eu tinha depositado um golzinho do Benjamin Pickler em uma casa de apostas, mas apenas o camisa 11 apenas resvalou na bola que o Imi Ocon usou para fazer o 2-0 depois de uma cobrança de escanteio. Depois o Hannover cometeu um pênalti muito bobo, que o Martin Kars converteu no rebote, e o jogo finalizou com o Benjamin Kallmann, reserva do Benny Pickler, no final de jogo, já nos acréscimos aí, e foi um jogo bom do Hannover, apesar dessas circunstâncias todas. E eu acho que a cereja do bolo dessa rodada foi o Heidelberg, que a gente tinha uma expectativa. Quem acompanhava a liga não tinha tanta expectativa assim, confesso. Eu imaginava um jogo como foi, de fato, bem picado, com muito duelo físico. E o Bochum fez um bom jogo até marcar 1-0 com o Gerrit Holtmann, né? Que curiosamente tinha deixado o clube assim que a Bundesliga acabou, e semanas depois ele acabou retornando, porque, enfim, mudaram de ideia absolutamente do nada. Foi uma reviravolta muito confusa, ninguém entendeu. Quem acompanha a liga e nem mesmo a própria gestão do Bochum, aparentemente. E essa história também se repete um pouco com o próprio Schalke, porque o Brian Lasme, que marcou o gol da virada, ele não era um jogador muito cotado pelo Miron Muslic nessa temporada. E, novamente, ele sai do banco e decide um jogo. Já foi assim na Copa da Alemanha contra o Lok Leipzig. Hoje, de novo. Hoje não, perdão. No final de semana, de novo, no Heidelberg. Então, ele tem ganhado pontos aí com o treinador bósnio-suíço, austríaco. Ele tem dupla nacionalidade. E tem feito um trabalho, eu acho que principalmente de resgate da identidade do Schalke com o seu povo. Foi muito bacana uma ação que ele fez no início da semana passada. Foi levar os jogadores para conhecer Gelsenkirchen e tentar ter uma imersão do que significava o duelo contra o Bochum para a cidade, para o clube. Então, eu acho que ele encarnou esse personagem mesmo aí, e de ser o cara que vai resgatar o Schalke mesmo desse problema, de estar na segunda divisão, de enfrentar os problemas que tem. E acho que vai ser esse rosto aí do acesso. Porque é um time que tem a cara dele, é um time muito aguerrido, de muita luta. Tem sido interessante ver essa retomada do Schalke. Maravilha, e depois de passar pela Bundesliga, pela Zweite Bundesliga, trazer uma informação rápida sobre a Frauen Bundesliga, que ainda não começou, a rodada de abertura acontece daqui pouco menos de 2 semanas, mas legal trazer uma informação sobre o campeonato. No começo desse mês, na verdade, foi divulgada essa informação sobre o jogo de abertura do Bayern de Munique, que é o atual campeão da Frauen Bundesliga. A partida vai ser disputada na Allianz Arena contra o Bayer Leverkusen, e no início do mês, no dia 9 de agosto, já haviam sido comercializados mais de 40 mil ingressos, então a promessa de quebra de recorde de público num jogo da Frauen Bundesliga, que como eu disse, começa daqui pouco menos de 2 semanas. Agora sim, Xará, podemos concluir mais um episódio do Chucrute FC, depois de repassar as principais informações dos últimos dias do futebol alemão. Um grande abraço para você, muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima.